para você, o que é ser feliz? Esporte é o que me traz felicidade. A ideia de felicidade não é algo recente. Pegar um livro, dependendo do livro, já me deixa com um sorriso na boca, assim, sabe? Eu fico extasiada. E as reflexões sobre o tema acompanham o ser humano há séculos. Felicidade na conexão, pra mim é conexão. Então me conectar com os meus filhos na rua também, ter esse momento é uma delícia. Vamos? Há quem se considere feliz em qualquer circunstância e quem nunca esteja satisfeito, apesar de todos os privilégios. Muito alegre, muito feliz. Sou muito feliz que eu não tenho nem como explicar minha felicidade. A maior parte das pessoas, no entanto, não discorda de que a felicidade se sustenta em alguns pilares básicos, como ter saúde, amor e condições financeiras capazes de suprir, pelo menos, as necessidades primárias. Construir relacionamentos positivos, não em quantidade, mas em qualidade, é fundamental para uma existência mais feliz. E quando você termina um trabalho, o que você sente? Isso aumenta a sua felicidade? A felicidade, sim. A felicidade, ela está nas nossas boas realizações. Aumenta muito. Às vezes as pessoas botam um objeto na mão e poucos objetos se torna pesadelo. A minha vassoura, quando na minha mão, caiu com a bênção de Deus. Então a minha felicidade vem desse chão, dessa terra. Você já pensou na sua origem? Eu cresci entre livros, aulas e viagens. Quebrei linhas retas e deslizei em parábolas. Sou o fruto linear e contraditório da minha interação com o mundo. Um roteiro variado, nunca foi um monólogo. Bem-vindo ao meu universo. Feliz é quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. Essa definição de Tales de Mileto é a referência filosófica mais antiga que se tem sobre felicidade. Felicidade, em grego, se diz eudaimonia, ou bom demônio. Esse demônio seria, portanto, uma espécie de gênio que nos acompanha ou não. A noção de felicidade como algo intrínseco ao ser humano evoluiu ao longo do tempo e pode variar entre os diferentes povos e culturas. O religioso francês Henri Lacordaire dizia que a felicidade é simplesmente uma questão de luz interior. Como a santa retratada nessa gravura de Paul Klee. A obra foi confiscada pelo regime nazista para integrar uma exposição batizada de Arte Degenerada. O objetivo era apresentar ao povo alemão exemplos de manifestações artísticas condenadas pelo regime nazista. O catálogo para a mostra comparava a gravura de Klee a um trabalho produzido por um doente mental. A ideia original era desmoralizar o artista, mas, como diz a canção dos Mutantes, não seria loucura uma espécie de pré-requisito para ser feliz? Ele varre a tristeza para longe. Renato Luiz Feliciano, mais conhecido como Renato Sorriso, o gari mais famoso do Brasil. Há 25 anos foi o centro das atenções ao sambar durante a limpeza da Marquesa de Sapucaí, o sambódromo do Rio de Janeiro. Desde então, se tornou um embaixador do carnaval carioca. O gari passista viajou o mundo levando seu trabalho e seu sorriso. Todo mundo que te conhece gostaria de saber de onde vem toda essa alegria. A alegria vem no conjunto familiar, de trabalho, de saúde, inteligência, de saber ensinar e tem muito que aprender. Às vezes as pessoas botam um objeto na mão e poucos objetos se torna pesadelo. A minha vassoura, quando na minha mão, caiu com a bênção de Deus. Então a minha felicidade
vem desse chão, dessa terra. Eu conheço muita gente religiosa que tem a força de Deus e são super azedos. Então, além da força de Deus, o que te faz de fato e verdadeiramente feliz? É um dom natural? É um dom natural saber, porque atrás de mim tem muitas pessoas chorando. As pessoas estão rindo, mas por dentro estão chorando. E eu, com o meu simples conhecimento de vida, eu posso transformar aquele choro em alegria. Porque é muito bom você estender a mão, é muito bom você abrir o braço. Agora, é difícil você receber um braço aberto. Um estudo desenvolvido pela Universidade de Michigan aponta que abrir os braços para alguém não faz bem apenas para quem recebe a boa ação. Segundo a pesquisa, a prática de atividades voluntárias estimula a produção dos neurotransmissores do bem-estar, como serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. Os cientistas concluíram que esses hormônios da felicidade podem evitar doenças graves e aumentar a nossa expectativa de vida. Os voluntários analisados no levantamento viveram cerca de 4 anos a mais em relação às outras pessoas. A casa é, em quase todas as culturas, o núcleo inicial do bem-estar e da felicidade familiar. Nós passamos muito tempo dentro de casa. Uma casa organizada, uma casa limpa, uma casa pintada aumenta muito o estímulo ao bem-estar e à felicidade. Sidney, como é que você começou a fazer esse trabalho voluntário aqui, tornando as casas mais bonitas, mais confortáveis, mais claras? Foi um chamado dos amigos. Os amigos nos convidam e nós atendemos. Um amigo te chama, você não consegue dizer não. E quando você termina um trabalho de uma parede bem pintada, o que você sente? Isso aumenta a sua felicidade? A felicidade, sim. A felicidade, ela está nas nossas boas realizações. Aumenta muito. É como se um pedaço seu ficasse nessa casa, uma camada de trabalho seu ficasse nessa casa para sempre, hein? Exatamente isso. Aquele pedacinho, aquela partícula minha foi deixada, ela foi arrancada até com força, com muita violência, com muito vigor de dentro de mim e ficou aqui. E o mais engraçado é isso, o voluntário, ele, em geral, ele acha que não, inicialmente, quando ele chega. Só ele iria doar o tempo. E quando ele sai, é muito comum um relato de dizer, nossa, mas mudou tanto para mim, me impactou tanto, fez eu rever tantas coisas da minha, né, sobre a minha vida, sobre mim, e eu não esperava ter esse retorno. Todo mundo sabe que você tem um sorriso franco, carismático, aberto, mas você já era assim antes da fama? Sempre. Eu falo que a fama, para mim, é uma vela acesa na frente de um ventilador desligado. Se você ligar o ventilador, aquela vela apaga. E apagando a vela, apaga a fama. Então, eu não sou famoso. Eu sempre tenho que deixar o meu ventilador desligado para a vela ficar acesa. Tem aquela velha frase, dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Mas será que quanto mais dinheiro na conta, mais felicidade se tem? Alguns estudos científicos têm mostrado que isso pode fazer algum sentido, mas até certo ponto. A relação entre dinheiro e felicidade foi tema da pesquisa do ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2015. O economista Angus Deaton, da Universidade de Princeton, mostra que o dinheiro sozinho não é capaz de proporcionar felicidade. Mas, como podemos intuir, a falta dele sim pode nos deixar angustiados e infelizes. O especialista chegou a um valor que seria capaz de proporcionar ao ser humano a felicidade máxima, $75 mil por ano. Em números atualizados, seriam $90 mil anuais, mais ou menos R$40 mil por mês. Se você faz parte da pequena parcela de brasileiros que ganham mais do que isso e ainda assim não se sente feliz, talvez esteja na hora de rever como você vem gastando seu dinheiro. É que, segundo um estudo realizado por pesquisadores de Harvard, British Columbia e Vancouver, dinheiro
Quando se tem, não deve ser motivo de estresse. O ideal é evitar fazer dívidas. Os pesquisadores orientam: é melhor investir em experiências do que em produtos. O consumo gera uma sensação de prazer imediata, mas as experiências constroem memórias que podem ser acessadas a qualquer momento e se tornar fonte de felicidade por mais tempo. Com ou sem dinheiro, a felicidade pode ser treinada. É o que garante Henrique Bueno, uma das maiores referências brasileiras em psicologia positiva. Especialista em felicidade, liderança e comunicação pelo Holbein Institute, Bueno atua como palestrante e facilitador de programas de felicidade em instituições dentro e fora do Brasil. Henrique, qual a diferença entre alegria e felicidade? Alegria é um estado passageiro, um estado momentâneo. Todos nós sentimos alegria como tristeza. Enquanto felicidade é algo muito mais constante, algo que você pode construir, aprender a construir ao longo da vida, que envolve, inclusive, saber lidar melhor com os momentos de alegria e de tristeza que invariavelmente vão acontecer no seu dia a dia, na sua vida, na vida de qualquer ser humano. Ou seja, eu posso ser feliz sem estar alegre o tempo todo. Exatamente. Um dos grandes equívocos em relação ao conceito de felicidade é achar que a pessoa mais feliz é a pessoa que está feliz ou alegre o tempo todo e que não passa pelos altos e baixos naturais da vida. Agora conta um segredo, só entre nós e o público, nós não vamos espalhar. Tá legal. Deve ter algum momento que diminui essa alegria. Tem que ter um momento, eu espero que tenha, senão me sentirei mal, que tenha um momento de redução dessa alegria. O que você faz nos momentos de tristeza? Esse momento pode ser um dia, pode ser um mês, ou pode ser um ano. O dono da dor sabe quando dói, então a minha tristeza fica comigo. Entendeu? Eu tive muita tristeza, tive percas, mas eu sei segurar a minha tristeza, eu sei segurar a minha dor. Eu peço para cada um nesse momento que está com a sua tristeza, saber aonde vai distribuir a sua tristeza. É muito triste ser triste. A felicidade é a partir do momento em que a família relata que, por exemplo, a partir de uma pintura, diminuiu a ida ao médico por problemas respiratórios. Isso é felicidade para uma mãe falar, olha, não fui mais ao médico, ou diminuí as idas, ou as crises foram menores. Então, acho que a partir do nosso trabalho voluntário, é possível tocar a felicidade quando eu recebo esse tipo de relato. Seria correto comparar que a felicidade é como um músculo que pode ser treinado e fortalecido? Sim, na verdade o nosso cérebro ele se desenvolve pela vida toda e nós temos uma tendência genética, evolutiva e cultural de focar o tempo inteiro no negativo, no perigo, nos problemas que envolvem a nossa vida. E nós podemos aprender formas de treinar o nosso cérebro a perceber mais o positivo em nossas vidas e com isso treinar essa musculatura ou essa conexão cerebral que traz mais o positivo para as nossas vidas. Se eu entendi nas suas falas que eu acompanhei pela internet, a resiliência é um elemento importante da felicidade, ou seja, não é tanto sair correndo nesta maratona, mas manter o passo constante. Qual a relação de resiliência e felicidade? Esse ponto é muito importante. A pessoa que vive mais bem-estar emocional, ela primeiro aceita incondicionalmente todas as suas emoções como parte natural da vida e busca ser mais positivo e resiliente. Por quê? Porque as experiências negativas, difíceis, coisas ruins vão acontecer com pessoas boas o tempo todo. Então nós precisamos aprender que, rumo a uma vida mais feliz, eu preciso não só construir mais positividade no dia a dia, mas aprender também formas de lidar com as adversidades que certamente virão. A felicidade não depende de um único fator. No dia a dia, sentimos isso na pele. É impossível estar plenamente feliz quando uma parte da nossa vida não vai bem. Alguns modelos baseados em evidências empíricas definem quais são esses componentes da felicidade. O Spire, criado por 3 especialistas em psicologia positiva, define que a chamada felicidade integral depende de 5 fatores: o bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. A ideia é que aumentar a quantidade e a qualidade de cada um desses elementos em nossa vida nos torna mais felizes. Será?
Tudo bem? Cadê o mano? Fico em call praticamente o dia inteiro. E para mim eu vejo realmente como um privilégio de poder dar uma pausa, vir correndo buscar as crianças, se precisar continuar trabalhando eu volto, mas eu tiro esse momento de caminhada com eles como um momento de ficar um pouquinho e dar uma quebra nesse dia. Não consigo fazer isso todos os dias, então pra gente vira um momento super especial de parar para conversar um pouquinho do dia, de ver o bairro que a gente mora, de vivenciar essa caminhada e de se conectar. Isso é uma coisa super importante que eu brinco com as crianças, né? Isso aqui pra mim, caminhar com vocês, é uma forma de praticar a felicidade. Então a gente sempre começa a trabalhar com esse vocabulário do praticar. O que é praticar a felicidade? Então tomar um cafezinho para mim no meio do caminho, parar para comer um chocolatinho no meio do caminho, isso é a nossa prática de felicidade. Eu posso dizer que felicidade é contagiosa? Sim, você pode dizer que felicidade é contagiosa. Existem vários experimentos que demonstram que quando você pratica um ato de generosidade, de altruísmo, um ato positivo, você sim passa esse resultado para os outros. Por exemplo, quando você agradece outras pessoas, esse agradecimento também faz bem para o outro. Então existem vários comportamentos que nós podemos adotar que fazem bem para o geral, para o contexto geral. Renê, o que é de fato a ONG Habitat? A Habitat para a Humanidade Brasil é uma ONG internacional, ela tem presença em 73 países. Está aqui no Brasil, vai fazer 30 anos, no próximo ano. E a nossa missão é trabalhar pela moradia digna nas comunidades mais carentes, nas áreas mais carentes. Nós estamos aqui em Heliópolis. Por que Heliópolis para Habitat? Bom, Heliópolis é a segunda maior favela de São Paulo, é a primeira em extensão, 1 milhão de metros quadrados, 200 mil habitantes em São Paulo. Então ela funciona para Habitat como uma vitrine do nosso trabalho para as outras comunidades, que são mais carentes inclusive, e ela também funciona como um laboratório das experiências que nós vamos implantando na busca da moradia digna. Então, posso afirmar que funcionando aqui a gente consegue implantar em qualquer outra comunidade. O mais comum é a gente associar felicidade a momentos de alegria e prazer. O professor Tal Ben-Shahar criou o curso de Psicologia Positiva, que se tornou o mais popular da Universidade de Harvard. Ele difundiu o que ficou conhecido como ciência da felicidade e nos ajuda a pensar, afinal, o que seria uma vida feliz? A happy life can be a life that incorporates painful emotions, such as sadness and frustration, anger, envy. In fact, every life includes these emotions. And the aspiration or the belief that it's possible to be happy all the time, so to speak, without the experience of painful emotions will only lead to unhappiness, to frustration. Moreover, beyond including painful emotions, happiness is also about a sense of meaning and purpose in life. So happiness is not just fun and games, so to speak. Happiness is a much broader concept that includes the full range of human emotions, that includes meaning and purpose, that includes relationships, study, intellectual well-being, and also includes the cultivation of physical wellness. Eu tenho uma família, um tio que é meu padrinho muito esportista, que me levava para tudo que era canto, para fazer esporte e curtir a natureza. Então, sou apaixonada por esporte desde que eu nasci. Alguns meditam, alguns correm. Eu faço esporte, eu faço crossfit, entre outras coisas. E é a parte do meu dia em que eu me encontro comigo, assim, que eu tenho para relaxar. Ainda mais São Paulo, que é
que é essa correria, esse estresse, essa selva de pedra, que eu sou muito da natureza, eu gosto de estar sempre na praia. Então, vir para o CrossFit e fazer atividade física é realmente a hora que eu esqueço que eu estou em São Paulo, que o trânsito, que a loucura ficam do lado de fora. E aqui é onde eu relaxo, onde eu fico feliz, onde eu encontro meus amigos e onde eu treino. Esporte é o que me traz felicidade. No Brasil de hoje, Renato, o que tira o sorriso do Renato Sorriso? Bem-vindo ao meu universo. Bem-vindo ao meu universo. A busca pelo paraíso acompanha o homem ao longo dos séculos. Artistas tentaram representar em suas obras como seria este local de felicidade e plenitude. Um deles foi Paul Gauguin, que abandonou a Europa para viver na pequena ilha de Rivaoa, na Polinésia Francesa. Teria ele, ao fim da vida, encontrado o paraíso que tanto buscava nas pinturas? Gauguin chegou a morar com outro gênio das artes plásticas, Vincent van Gogh. Mas a história mostra que os dois tinham pouco em comum além do dom da pintura. Vítima de transtornos mentais, o pintor holandês teve uma vida distante dos padrões de felicidade. O retrato feito por ele de um idoso no asilo é o extremo oposto da alegria. Nem a vivacidade do amarelo, tão comum em suas obras, é capaz de aliviar a angústia que o homem retratado parece sentir. Tem muita gente que aponta a felicidade como um prêmio, aquele que eu vou conquistar quando eu me aposentar, quando meus filhos crescerem, quando eu tiver terminado a construção do meu patrimônio. A felicidade é um objetivo ou é o caminho em si? De certa forma, são as duas coisas. É você viver uma vida de propósito, você ter uma razão, um projeto de vida, um caminho a seguir, mas não vivendo apenas em razão daquele caminho ou na expectativa que ele aconteça. Vivendo hoje, saboreando o presente enquanto ela acontece. Eu me lembro quando eu deixei a minha carreira anterior e decidi trabalhar com a psicologia positiva, eu achava que quando eu morasse num sítio, aí sim eu ia ser feliz, aí eu ia viver uma vida em paz, uma vida plena. Até isso acontecer na minha vida e um mês depois eu percebi que, na verdade, aquele destino não trouxe a felicidade. Os estudos mostram que todos nós temos um set point, um baseline de felicidade. A gente tem experiências positivas na vida, a gente tende a subir e voltar para a experiência anterior, assim como as negativas. Então nós temos que desenvolver a musculatura para construir mais bem-estar no dia a dia. Cíntia, muito obrigado por ter recebido a todos nós na sua casa. E eu começo perguntando como é morar na comunidade de Heliópolis. É um lugar maravilhoso, é um lugar assim que eu não pretendo sair daqui, sabe? Tem muita gente, a gente que é criado aqui acostuma conviver com bastante gente, sabe? Se você precisar de qualquer coisa, se der um grito, todo mundo tá ali te atende. Tem os pós e contras, né? Mas aqui é um lugar muito bom de se conviver, muito bom mesmo. Como foi a ideia de entrar em contato com a ONG Habitat e pintar a sua casa? Como você chegou a eles? Aí os meninos estavam com um projeto, né? Aí eles estavam fazendo inscrições para famílias que precisavam de reforma, alguma coisa na casa. Aí me dispus a participar. Aí, graças a Deus, eu fui aceita e vocês estão aqui. A ciência da felicidade trata com frequência da relação com os outros, o desafio da convivência, a questão da empatia. O quanto da minha felicidade está também na relação com os outros. Todos os modelos de bem-estar, o Spire e outros, todos trabalham com o relacionamento como um requisito fundamental para a construção de mais felicidade e bem-estar. As comunidades mais longevas do mundo, estudadas, são 4, são as que conseguem construir os relacionamentos mais positivos ao longo da vida. As pessoas mais felizes são aquelas que constroem relacionamentos bons. Não em quantidade, mas em qualidade. Na medida em que você constrói um relacionamento positivo com você mesmo e com os outros, a sua felicidade evolui. Esse lado social é fundamental para qualquer pessoa. Por mais que às vezes a gente até sinta falta, nossa, eu queria estar almoçando em casa, comendo de casa, mas tem que ter equilíbrio, tem que ter as duas coisas. Só ficar dentro de casa também é terrível, né? Todo mundo viveu isso, então poder estar
estar aqui hoje no bar, numa mesa de bar, é sensacional, né? Com certeza isso faz muito bem. Para mim, nossa, é uma alegria, porque apesar que a gente se diverte juntas o tempo todo, é risada, mas para sair é bom, porque a gente precisa ter essa convivência, né? Mesmo na rua, sair um pouco e sair do computador, porque a gente fica em casa fazendo as coisas home office, e quando vai ver, 3 horas, 4 horas já passaram. Aí você fala, meu Deus, eu tô aqui dentro desse quarto, né? Fazendo o quê? Vamos sair um pouco. A gente tá, inclusive, conversando nisso no carro, vindo para cá. Eu parto do princípio seguinte, felicidade para mim não é destino, é uma jornada. Então a gente vai vivendo a nossa jornada, vai construindo, trazendo as pessoas que a gente se identifica para perto, e aí eu acho que a gente começa a construir alguma coisa que seja felicidade, né? Antes da pandemia, a gente se reunia direto, nos amigos. Embora todos sejam casados, a gente tirava um dia para as mulheres ficarem juntas e sair para num barzinho, fazer alguma coisa. Esse período fez dar valor para esses pequenos momentos assim, que antes a gente, né, tinha, mas não dava tanto valor, era legal, e hoje é muito legal, é muito prazeroso. No Brasil de hoje, Renato, o que tira o sorriso do Renato Sorriso? A desigualdade, o desrespeito, saber que minha mãe não teve respeito, saber que meus irmãos não foram respeitados pela sociedade e saber que eu consegui chegar nessa barreira e tentar transformar esse jogo. Aqui tem respeito, a partir de hoje vai ter respeito para sempre. Então isso tira um pouquinho a minha alegria. Então, a partir da constatação que existem problemas, racismo, desigualdade, falta de respeito, violência, você opta, apesar dos problemas, por continuar lutando, sorrindo. Como é que está sendo o desafio de viver aqui em Heliópolis em meio a esse vendaval de desemprego e de crise econômica? Assim, só não é mais difícil porque a gente tem muito apoio, tem muita ajuda mesmo. Bastante doações de cesta básicas, assim, tivemos ajudas de todos os tipos, tanto de cesta quanto das reformas, psicólogos, eles estão disponibilizando, parece que é um projeto que eles estão para com psicólogo, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente está tendo bastante apoio mesmo. Existem problemas, claro, mas parece que eles não impedem você de sentir a felicidade. Não, graças a Deus não. Você pode estar aqui, tá pintando, tá fazendo alguma coisa, momentos, são motivos da gente estar feliz, sabe? Primeiro a gente fala, é a casa da gente, a gente vem fazendo, que seja consertar uma parede, a gente já fica muito feliz. Então tudo que entra, todo detalhe pra gente, as mínimas das coisas, a gente consegue ser feliz. Se você estiver triste ou alegre, o trabalho continua. Eu tenho que dar aula, você vai ter que varrer. Somos trabalhadores independente do nosso estado de espírito. Mas, com alegria, o trabalho pode ser conciliado com uma ideia de prazer? Quer dizer, a alegria faz você trabalhar melhor? Todos nós temos certeza disso. Não importa, não estamos falando de profissão, sim de alegria. Então, a máquina humana com alegria e felicidade trabalha 100% melhor. Essa alegria que você trouxe a partir do carnaval, como manter depois da quarta-feira de cinzas esse mesmo espírito? É difícil que o surdo bate devagar na quarta-feira. O surdo na quarta-feira bate devagar. Mas quando você tem um compromisso e saber que a população está te aplaudindo, você tem que retribuir esses aplausos com alegria e sorriso, se torna mais fácil. Para mim, nunca chega quarta-feira de cinza. Para mim, nunca tem carnaval. Para mim, tem um Renato todo dia 24 horas. Aqui eu pude ter a experiência de como esses projetos podem mudar a vida de uma pessoa. Como um trabalho voluntário, como um trabalho de dedicação aos outros pode mudar, ter um impacto positivo sobre as pessoas. Aqui pro teto é melhor um cara chamado Michelangelo, que ele faz umas coisas ótimas no teto. Bem-vindo ao meu universo. Bem-vindo ao meu universo. A leitura faz parte da minha rotina. Eu gosto muito de ler
pelo menos antes de dormir, que é uma forma também de sair um pouco das notícias, né? Sair um pouco do modo do trabalho. É engraçado porque, às vezes, quando eu gosto muito de um livro, eu não gosto de terminar ele. Eu fico tão apegada, vira mesmo uma pessoa assim, que eu quero que ela continue presente na minha vida. Eu acho que o livro me fez, né? Na escolha da minha profissão, na escolha das palavras que eu uso para conversar. Pegar um livro, dependendo do livro, já me deixa com um sorriso na boca, assim, sabe? Eu fico extasiada, né? Ai, é o meu livro, né? E tenho ciúmes dele, não quero emprestar, ou outros eu me desapego mesmo, empresto, porque eu acho que todo mundo tem que ler aquele livro. É muito engraçado, porque é um objeto, mas é um objeto que se desdobra em muitos outros e muitos outros sentimentos também. Eu acho assim que a gente podia tomar pílulas diárias de leitura, sabe? Deviam prescrever isso, assim. Eu já vi em algum lugar essa prescrição de poesia, né? E é isso, prescrição de poesia, de ficção, de biografia, de quadrinhos, né? A gente se alimentar disso, né? Realmente encarar como algo da nossa rotina, do nosso cotidiano que nos faz bem, assim, sabe? Alimenta mesmo, o livro faz e traz felicidade. Eu construo um pouco mais de felicidade no meu dia a dia, vivendo os altos e baixos da vida, assim como todo mundo. O professor Tal Ben-Shahar, na sua obra Seja Mais Feliz, ele diz que perguntar para a pessoa se ela é ou não feliz chega a ser até um pouco complicado. A gente pode, na verdade, construir mais felicidade com as nossas escolhas e comportamentos todos os dias, porque felicidade nunca vai ser um ponto, ser ou não ser feliz. Você pode sempre estar agindo e fazendo escolhas e praticando comportamentos rumo a mais felicidade no seu dia a dia. Eu escolhi o salmão e branco. O salmão para a parede onde fica o painel da televisão e o branco para o restante da casa. Eu gostei muito do resultado, ficou excelente. Aqui eu pude ter a experiência de como esses projetos podem mudar a vida de uma pessoa, como um trabalho voluntário, como um trabalho de dedicação aos outros pode mudar, ter um impacto positivo sobre as pessoas. E vocês, gostaram da casa nova da gente? Eu tive muitos momentos muito felizes na minha vida. Aqueles momentos de conquistas, como a defesa do doutorado, passar no concurso na Unicamp, concluir estudos fora do Brasil. Porém, a melhor felicidade não é um momento explosivo, não é um momento de fogos de artifício. É a calma dentro de casa com a pessoa que você ama. Isso, para mim, é a melhor felicidade. Aqui pro teto é melhor um cara chamado Michelangelo, que ele faz umas coisas ótimas no teto. Você falou de uma dimensão espiritual da felicidade. Isso é indicado por muita gente no passado. Você acha que práticas como yoga, meditação, são caminhos eficazes para atingir a felicidade? Com toda certeza. Existem vários estudos, inclusive da psicologia positiva, que mostram como as práticas de yoga e meditação nos ajudam nisso. Por quê? Na dimensão espiritual do Spire, desse modelo, você não precisa necessariamente seguir uma fé ou uma religião para viver bem-estar espiritual. O bem-estar espiritual está associado a você viver uma vida de propósito, de sentido e, ao mesmo tempo, uma vida de apreciação, onde você consiga saborear o presente, saborear a sua vida enquanto ela acontece. A meditação é o meu momento de encontro ali comigo, de quietude, de acalmar os pensamentos, de regular a respiração. Ela é o meu momento de paz, no meio disso tudo que a gente vive. É uma das formas que eu encontro no meu dia a dia de buscar essa plenitude, falo que é um estado de consciência, né? De que eu tô aqui, de que vai estar tudo certo. É como se fosse a minha dose de cuidado diário, né? Eu falo, o sol é bom tomar, a meditação, tomar água é bom, e parar para respirar. Às vezes o fato de você ficar 5 minutos respirando, quietinho, ouvindo, faz diferença, né? Muda alguma coisa e te traz ali para dentro, né? A meditação, ela faz parte do meu combo da felicidade, daquilo que eu trago, né? É como se eu estivesse cuidando mais de mim.
é difícil eu traduzir o que é felicidade, mas para mim é estar consciente de quem eu sou, de onde eu tô, o que eu quero para mim. E a meditação, ela tem essa capacidade porque é a minha conexão com o meu divino, a minha conexão com a minha espiritualidade, a conexão com a minha felicidade que está dentro de mim. E aí quando a gente entende que a gente é feliz por ser quem a gente é, com todas as imperfeições, para mim isso é estado de felicidade, isso é plenitude. A gente está consciente de que a gente está aqui nessa vida para fazer alguma coisa e ele é boa demais. A vida pode ser muito feliz, muito boa, mesmo com todas as diversidades que a gente tem, como qualquer ser humano tem. Vinícius cravou: é melhor ser alegre que ser triste, mas disse também que a felicidade é como a grande ilusão do carnaval. Eu falo que o meu trabalho é um enredo que não foi desenvolvido, mas ganha 10 em todos os quesitos. Caramba, mestre! Tema de inúmeras reflexões ao longo da história, a felicidade é alvo de uma busca incessante do ser humano. Uma vida mais feliz se compara a uma vida mais madura, onde eu me conheço a ponto de escolher todos os dias, trazer para o presente os valores que são importantes para mim. Dinheiro, status, amor, realização profissional, braços de um sistema complexo que dificilmente se mantém em equilíbrio. Somos felizes porque ou apesar de. Graças a Deus, eu me considero uma pessoa muito feliz. Em tudo que a gente tem dificuldade, que nem se diz, né? Tem, né? Mais os altos e baixos, a gente tem fases, assim, passa por dificuldade, passa por lutas, mas assim, a gente é muito feliz. No último episódio desta temporada, mergulhamos no fascinante universo da felicidade. Mais do que um destino a ser alcançado, um caminho a ser percorrido. Que tal refletir sobre como tem sido a sua jornada? Passando vergonha, take 1. Eu, por exemplo, sou uma pessoa feliz. Não sempre. Por exemplo, ontem eu não estava feliz. Foi um prazer estar com você nessas últimas semanas. Até breve. Eu estou no museu, estou conversando com uma das pessoas que eu mais admiro intelectualmente e que podem ver, por favor, quase meu pai. Assim, ok. Deixa eu colocar meu celular aqui. O tique eu peguei, o toque... Você curte seu corpo, bem tranquilo, bem leve. Tô curtindo horror. Graças a Deus eu estou muito feliz com os amigos que eu tenho. Você vence quando você chama Schopenhauer de rouba-brisa, é ele que você chama de... É o Nietzsche. O Nietzsche de rouba-brisa. Schopenhauer é o emo. Emo, Schopenhauer é emo. Não grava isso, não. Traço Ele é bonitinho. de vida, bonitinho. Não, bonitinho, isso aqui é bonito, né? Feio, arrumadinho, não. Arrumadinho. Você, como pianista, é? Um historiador. Um excelente pianista! Que surpresa! Fazemos uma dupla Lele e Fafá. De novo! Quer mais?